Ela, Beatriz, com seus recém-completados 18 anos, carregava nos olhos a pureza de um amanhecer intocado e no coração o peso de responsabilidades que não deveriam pertencer à sua juventude. A necessidade, essa mestra implacável, a empurrara para os imponentes portões de ferro da mansão Valmor, um colosso de pedra e vidro aninhado no bairro mais abastado da cidade, um lugar que sussurrava histórias de opulência e, para alguns, de um proprietário tão recluso quanto poderoso. Com as mãos trêmulas segurando a carta de recomendação amassada, ela deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, o emprego de faxineira sendo a única tábua de salvação para a sua família, mal sabendo que adentrava um mundo onde seus sonhos mais simples seriam desafiados pelos complexos e inescrutáveis desígnios de Eduardo Valmor. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Beatriz sentia o coração bater descompassado, um tambor frenético contra as costelas, enquanto seus olhos percorriam a fachada majestosa da mansão. Era mais do que uma casa, era um palácio, com janelas que pareciam incontáveis olhos de vidro a observá-la e um jardim tão vasto e bem cuidado que poderia rivalizar com os parques da realeza. Nascida e criada na simplicidade de um bairro operário, onde as casas se amontoavam em uma camaradagem ruidosa e as dificuldades eram partilhadas como o pão do dia a dia, aquele cenário era de outro universo. A grama aparada com perfeição cirúrgica, as roseiras em floração exuberante e o silêncio imponente do lugar contrastavam brutalmente com o cheiro de comida caseira e as risadas das crianças que permeavam as ruas de sua infância. Aos 18 anos, Beatriz já conhecia o sabor amargo da escassez. A doença súbita de sua mãe, costureira habilidosa cujas mãos agora tremiam demais para enfiar uma linha na agulha, e a ausência de um pai que ela mal conhecera, haviam lançado sobre seus ombros jovens o fardo de sustentar a pequena família. Seu irmão mais novo, Léo, de apenas 10 anos, ainda acreditava em super-heróis, e Beatriz, em sua tentativa desesperada de protegê-lo da dureza da vida, esforçava-se para ser um deles, mesmo que sua única armadura fosse a determinação e sua única superpotência, a vontade de trabalhar. O anúncio do emprego na mansão Valmor surgira como um raio de esperança em meio à tempestade. Precisa-se de faxineira, discreta, eficiente, salário compatível. As palavras impressas em um jornal local eram secas, mas a cifra mencionada, ainda que não fosse uma fortuna, representava a diferença entre ter comida na mesa e o desespero da fome, entre os remédios de sua mãe e o avanço implacável da doença. Dona Alzira, uma vizinha de coração generoso, que por vezes ajudava com os afazeres da igreja, conseguira a carta de recomendação, atestando a honestidade e o esmero de Beatriz. Respirando fundo o ar perfumado das gardênias que ladeavam o caminho de entrada, ela tocou o intercomunicador ao lado do portão monumental. Uma voz feminina, fria e profissional, respondeu após alguns segundos de silêncio tenso. Sim, eu sou Beatriz. Vim para a entrevista de faxineira. Gaguejou, a voz pouco mais que um sussurro. Os portões deslizaram para o lado com um zumbido suave, revelando uma alameda ladeada por árvores imponentes que a conduziu até a entrada principal da mansão. A porta, de madeira escura e maciça, abriu-se antes mesmo que ela pudesse pensar em tocar a campainha. E uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme impecável cinza chumbo, surgiu à sua frente. Seus cabelos estavam presos em um coque severo, e seus olhos pequenos e penetrantes analisaram Beatriz de cima a baixo, fazendo-a sentir-se ainda menor e mais inadequada. Senhorita Beatriz, presumo. Sou a senhora Gilda, a governanta. Acompanhe-me. A voz era tão gélida quanto o olhar. Beatriz seguiu a senhora Gilda através de um hall de entrada que parecia maior que toda a sua casa. O chão de mármore polido refletia a luz que entrava por um vitral no teto, criando um espetáculo de cores que ela nunca vira antes.
Obras de arte adornavam as paredes, e móveis de um luxo discreto, mas inegável, compunham o ambiente. Havia um silêncio quase sepulcral, quebrado apenas pelo eco dos saltos da governanta e pelos passos hesitantes de Beatriz. A entrevista foi breve e direta. Senhora, Gilda fez perguntas sobre suas experiências anteriores, que eram poucas, limitadas a ajudar Dona Alzira na limpeza da igreja e em algumas casas de família do bairro, e sobre sua disponibilidade. Beatriz respondeu com sinceridade, a voz ainda trêmula, mas os olhos firmes. Falou da necessidade do emprego, da importância que ele teria para sua família, sem, no entanto, se deixar levar pela autocomiseração. O Sr. Valmor exige perfeição e discrição absoluta. Senhora, Gilda declarou a voz sem inflexão. Não toleramos falhas, fofocas ou curiosidade excessiva. Suas tarefas serão limpar as áreas designadas. Nada mais. O contato com o Sr. Valmor será mínimo se houver. Ele preza por sua privacidade. Eduardo Valmor. O nome pairava no ar como uma entidade invisível e onipotente. Beatriz só o conhecia pelas raras e especulativas matérias em colunas sociais ou de negócios. Um magnata recluso, herdeiro de uma vasta fortuna, conhecido por sua astúcia nos negócios e por sua aversão à exposição pública. Alguns diziam que era excêntrico, outros que carregava as cicatrizes de alguma tragédia pessoal. Ninguém parecia conhecê-lo de verdade. Para surpresa de Beatriz, ao final da conversa, Sra. Gilda anunciou com a mesma frieza. Começa amanhã. Esteja aqui às 7, o uniforme será providenciado. Uma onda de alívio e apreensão percorreu Beatriz. Ela conseguira. Mas a atmosfera daquela casa, a rigidez da governanta e a aura misteriosa do Sr. Valmor a deixavam com um pressentimento estranho. Um frio na espinha que não conseguia ignorar. No dia seguinte, vestida com um uniforme simples, mas bem cortado, Beatriz iniciou suas tarefas. A mansão era um labirinto de cômodos suntuosos, cada um mais impressionante que o outro. Havia uma biblioteca com paredes forradas de livros do chão ao teto, uma sala de música com um piano de cauda que parecia brilhar sob a luz dos candelabros, inúmeros quartos de hóspedes que pareciam nunca ter sido usados, e uma ala que, segundo Sra. Gilda, era estritamente privada, pertencente ao Sr. Valmor. Beatriz trabalhava com afinco, a responsabilidade pesando sobre ela. Cada superfície era polida até brilhar, cada objeto recolocado em seu devido lugar, com precisão milimétrica. Ela se movia pelos corredores silenciosos como um fantasma, atenta aos ensinamentos da Sra. Gilda sobre discrição. A governanta parecia ter olhos em todos os lugares, surgindo inesperadamente para inspecionar seu trabalho, o olhar crítico sempre à espreita de uma falha. Nos primeiros dias, Beatriz não viu sinal do Sr. Valmor. Ele era uma presença ausente, uma sombra que pairava sobre a opulência da mansão. Ouvia por vezes o som de passos pesados no andar de cima ou o ruído abafado de uma porta se fechando na ala privada, mas nada mais. A curiosidade natural de sua idade era sufocada pelo medo de transgredir as regras rígidas impostas pela Sra. Gilda. Enquanto isso, no refúgio de seu escritório na ala proibida, Eduardo Valmor, um homem na casa dos 35 anos, com traços marcantes e um olhar que podia variar da mais gélida indiferença à mais intensa penetração, observava a nova contratada através das telas de segurança discretamente instaladas pela mansão. Não era por desconfiança, mas por um hábito de controle, um resquício de um passado que o moldara de forma implacável. Ele vira a ficha de Beatriz, a carta de recomendação, a foto simples anexada ao currículo. 18 anos. Intocada pela malícia do mundo, ou assim parecia. Uma pureza que contrastava com a complexidade de seus próprios pensamentos e com o ambiente em que vivia. Ele precisava de alguém novo, alguém que não estivesse contaminado pelas fofocas dos antigos empregados, alguém que fosse uma tela em branco. Seus outros planos, como o destino parecia sussurrar em seus ouvidos, ainda eram nebulosos, uma semente de ideia que começara a germinar em sua mente calculista, mas que também tocava um ponto de solidão e anseio que ele raramente admitia para si mesmo. Observava Beatriz em suas tarefas, a forma como ela se concentrava ao limpar um vaso de cristal, a delicadeza com que arrumava uma almofada de seda,
a honestidade em seu semblante quando pensava estar sozinha. Havia algo nela, uma inocência quase anacrônica, que o intrigava e, de uma forma que ele ainda não compreendia, o atraía. Ele não era um homem de impulsos românticos. A vida o ensinara a ser pragmático, cínico até. Seus relacionamentos anteriores foram superficiais, transacionais, desprovidos da profundidade que, em raros momentos de introspecção, ele se perguntava se existia. Mas Beatriz, ela era diferente. E os planos que começavam a se formar em sua mente não tinham nada a ver com a eficiência da limpeza da mansão. Eram planos que envolviam moldá-la, talvez testá-la, e quem sabe, encontrar nela algo que ele perdera há muito tempo, ou que nunca tivera. Certa tarde, enquanto Beatriz limpava o pó de uma estante na vasta sala de estar, ela sentiu um arrepio percorrer sua nuca, a sensação inconfundível de estar sendo observada. Virou-se lentamente, o coração aos saltos, e seus olhos encontraram pela primeira vez os de Eduardo Valmor. Ele estava parado na soleira da porta, observando-a em silêncio. Era mais alto do que ela imaginara, com ombros largos que preenchiam o terno escuro e impecável. Seus cabelos eram escuros, e seus olhos de um azul profundo e gélido pareciam ler sua alma. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio se estendeu, carregado de uma tensão desconhecida. Beatriz sentiu o rosto corar, o espanador em sua mão parecendo pesar 1 tonelada. Eduardo apenas a encarou por mais alguns segundos, uma expressão indecifrável no rosto, antes de se virar e desaparecer pelo corredor tão silenciosamente quanto surgira. Beatriz ficou ali paralisada, o eco daquele olhar intenso reverberando em sua mente. Não fora um olhar de um patrão inspecionando o trabalho de uma empregada. Fora algo mais. Algo que a deixou profundamente perturbada e, ao mesmo tempo, com uma curiosidade que ela sabia ser perigosa. Naquele instante, ela teve a certeza de que Sra. Gilda estava errada. Seu contato com o Sr. Valmor não seria mínimo, e ela pressentia que os outros planos dele, quaisquer que fossem, estavam prestes a começar a se desenrolar. A imagem daquele olhar gélido e penetrante de Eduardo Valmor assombrou Beatriz pelo resto do dia e invadiu seus sonhos naquela noite. Era um olhar que não se encaixava na indiferença que se esperaria de um patrão para com uma simples faxineira. Havia uma intensidade ali, uma avaliação silenciosa que a fazia sentir-se exposta, como uma borboleta espetada sob o vidro de um colecionador. Tentou afastar a sensação, atribuindo-a à sua própria imaginação fértil e à estranheza daquele ambiente opulento e silencioso. Mas, no fundo, uma semente de inquietação havia sido plantada. No dia seguinte, Beatriz buscou em Sra. Gilda alguma pista, alguma explicação para a breve aparição do patrão. O Sr. Valmor, ele costuma supervisionar o trabalho dos empregados pessoalmente? Perguntou enquanto ajudava a governanta a organizar a prataria na vasta sala de jantar. Cada talher, um pequeno tesouro reluzente. Sra. Gilda lançou-lhe um olhar cortante por cima dos óculos de aros finos. O Sr. Valmor supervisiona tudo, senhorita Beatriz, mesmo quando não está visível. E ele não aprecia ser tema de conversas da criadagem. Concentre-se em suas tarefas e evite especulações. É o melhor para todos. A resposta ríspida e evasiva apenas aumentou a apreensão de Beatriz. Ficou claro que o patrão era um assunto tabu e que qualquer curiosidade seria recebida com desaprovação. Engoliu em seco e voltou ao seu trabalho, esfregando a prataria com um afinco renovado, tentando polir também seus pensamentos inquietantes. Enquanto isso, no escritório de sua ala privada, Eduardo revia as imagens da câmera de segurança da sala de estar do dia anterior. O encontro não fora planejado. Ele simplesmente sentira um impulso de vê-la de perto, fora das telas. A forma como ela se assustara, o rubor que subira por seu rosto jovem, a maneira como seus grandes olhos castanhos se arregalaram, tudo confirmava sua primeira impressão. Havia nela uma autenticidade crua, uma ausência da artificialidade e do cálculo que ele tanto desprezava nas mulheres de seu círculo social. Seus outros planos começavam a ganhar contornos mais definidos, embora ainda envoltos em uma névoa de incerteza e talvez de uma perigosa fascinação. Não era apenas sobre encontrar uma companhia ou um entretenimento. Era algo mais complexo, uma espécie de experimento silencioso.
Ele queria ver se aquela pureza aparente era real, se resistiria às pressões e, quem sabe, às tentações que ele poderia, sutilmente, colocar em seu caminho. Havia uma parte dele, cínica e endurecida pela vida, que duvidava da existência de tal inocência desinteressada. Outra parte, enterrada sob camadas de desilusão, ansiava por provar que estava errada. Nos dias que se seguiram, as aparições de Eduardo tornaram-se um pouco menos raras, embora sempre envoltas em um ar de casualidade estudada. Beatriz o encontrava nos corredores silenciosos, ou ele surgia na biblioteca enquanto ela espanava os livros, trocando apenas um aceno formal, ou um monossilábico bom dia. Mas seus olhos a seguiam, e Beatriz sentia o peso daquele olhar, mesmo quando ele lhe dava as costas. Ela começou a notar pequenas mudanças em sua rotina. Senhora Gilda, com sua habitual impassibilidade, passou a lhe designar tarefas em áreas da casa que antes eram de responsabilidade de outros funcionários, ou que raramente precisavam de atenção. Um dia, foi incumbida de limpar e reorganizar um pequeno salão de música adjacente ao escritório de Eduardo. Um cômodo que parecia intocado há anos. Enquanto espanava as teclas do piano de cauda, sentiu a presença dele antes mesmo de ouvi-lo. A afinação parece ter se perdido com o tempo, ele comentou, a voz grave quebrando o silêncio. Estava parado à porta, observando-a. Beatriz sobressaltou-se, quase derrubando o pano de pó. Senhor Valmor, eu não o ouvi entrar. Um leve sorriso, quase imperceptível, curvou os lábios dele. Eu tenho o hábito de ser silencioso. Ele se aproximou do piano, deslizando os dedos longos sobre as teclas empoeiradas. Você toca? Não, senhor. Nunca tive a oportunidade de aprender. Uma pena, ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. A música tem o poder de preencher muitos vazios. Seu olhar encontrou o dela por um instante, e Beatriz sentiu novamente aquele arrepio, aquela sensação de que as palavras dele carregavam um significado oculto, direcionado a ela de alguma forma. Em outra ocasião, Sra. Gilda pediu que Beatriz levasse uma bandeja com chá e biscoitos para o escritório do Sr. Valmor, alegando que o copeiro estava indisposto. Com as mãos trêmulas, Beatriz adentrou o santuário do patrão. O escritório era vasto e imponente, com paredes cobertas por estantes de livros e uma enorme mesa de mogno. Eduardo estava sentado, compenetrado em alguns papéis, mas ergueu os olhos quando ela entrou. O chá, senhor, ela disse a voz baixa, enquanto colocava a bandeja sobre uma mesinha lateral. Obrigado, Beatriz. Ele a observou enquanto ela se movia, cada gesto dela parecendo ser analisado. Diga-me, você gosta de ler? A pergunta a pegou de surpresa. Sim, senhor, quando tenho tempo. E o que você lê? Beatriz hesitou. Seus gostos literários eram simples, romances antigos que encontrava em sebos, histórias de aventura que pegava emprestado na pequena biblioteca do bairro. Coisas simples, senhor. Histórias que me fazem sonhar um pouco. Eduardo arqueou uma sobrancelha. Sonhar? E com o que sonha uma jovem como você, Beatriz? O tom dele era casual, mas havia uma intensidade subjacente que a deixava desconfortável. Ela sentia como se estivesse sendo interrogada, suas respostas cuidadosamente pesadas. Com um futuro melhor para minha família, senhor. Com um pouco de paz e segurança. Ele a encarou por um momento, depois assentiu lentamente. Sonhos louváveis. E voltou sua atenção para os papéis, dispensando-a com um gesto sutil. Beatriz saiu do escritório com o coração ainda acelerado. Aquelas conversas, breves e aparentemente inofensivas, a deixavam com uma sensação estranha. Ele parecia querer saber mais sobre ela, sobre sua vida, seus pensamentos, algo que ia muito além da relação patrão-empregada. As mudanças não pararam por aí. Certo dia, Sra. Gilda entregou a Beatriz um pequeno livro de etiqueta, com a instrução de que o Sr. Valmor apreciava que todos na casa tivessem certos refinamentos. Beatriz achou aquilo peculiar. Por que uma faxineira precisaria de aulas de etiqueta? Mas não ousou questionar. Leu o livro à noite, em seu pequeno quarto, tentando absorver as regras sobre como se portar, como falar, como se servir à mesa, coisas que pareciam pertencer a um mundo tão distante do seu. A mãe de Beatriz, Dona Laura, percebia a inquietação da filha. O que te aflige, meu bem?
Perguntou uma noite, enquanto Beatriz a ajudava com o jantar. Você parece preocupada desde que começou nesse emprego novo. Beatriz contou à mãe sobre a mansão, sobre a senhora Gilda e sobre os encontros estranhos com o Sr. Valmor. Ele é diferente, mãe. Às vezes me olha de um jeito, não sei explicar, e faz perguntas. Dona Laura, uma mulher simples, mas com a sabedoria que a vida lhe ensinara, franziu a testa. Homens ricos e poderosos podem ser complicados, minha filha. Tenha cuidado. Faça seu trabalho com honestidade, mas mantenha seus olhos abertos e seu coração guardado. Não se deixe iludir por gentilezas que podem esconder outras intenções. Os conselhos da mãe ecoavam na mente de Beatriz. Ela queria acreditar que o Sr. Valmor era apenas um patrão excêntrico, talvez solitário, mas a intuição lhe dizia que havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia decifrar. Eduardo, por sua vez, sentia uma satisfação peculiar ao observar as pequenas mudanças em Beatriz. A forma como ela tentava aplicar as lições do livro de etiqueta, a maneira como sua postura se tornava um pouco mais ereta, o cuidado com que escolhia as palavras quando ele se dirigia a ela. Era como um escultor diante de um bloco de mármore bruto, vislumbrando a obra de arte que poderia emergir. Mas, para sua própria surpresa, a frieza calculista de seu experimento começava a ser tingida por uma emoção inesperada, uma espécie de ternura protetora. A inocência dela, que ele inicialmente queria testar, agora parecia algo precioso, algo que ele paradoxalmente sentia o impulso de preservar. Seus outros planos ainda eram um emaranhado de ideias, mas um fio condutor começava a se destacar. Ele queria Beatriz perto, não apenas como faxineira, mas como algo mais. Uma companhia, uma confidente, uma pupila, ou seria algo ainda mais perigoso para ambos, algo que seu coração calejado hesitava em nomear. A tensão na mansão Valmor crescia a cada dia, sutil, mas palpável. Beatriz se sentia cada vez mais como uma peça em um jogo cujas regras desconhecia, movida por uma mão invisível. No final de uma longa semana, Sra. Gilda a chamou à sua sala. Beatriz, começou a governanta, o tom mais formal do que nunca. O Sr. Valmor tem uma nova atribuição para você. Ele deseja que você o acompanhe em um evento social na próxima semana. Beatriz arregalou os olhos, o queixo caído. Eu, senhora, acompanhar o Sr. Valmor? Mas, por quê? Eu sou apenas a faxineira. Sra. Gilda a encarou, os lábios finos curvados em um sorriso enigmático. O Sr. Valmor tem seus motivos, Beatriz, e ele acredita que você é adequada para a ocasião. Haverá preparativos, roupas, cabelo, maquiagem. Você será devidamente instruída. A governanta fez uma pausa, o olhar fixo no rosto atônito de Beatriz. Considere isso parte de suas novas responsabilidades e uma oportunidade que muitas jovens da sua idade apenas sonhariam em ter. A notícia caiu sobre Beatriz como uma bomba. Acompanhar Eduardo Valmor a um evento social? Aquilo não fazia o menor sentido. O medo e a confusão se misturavam a uma faísca de algo que ela não ousava identificar. Seria excitação? Ou apenas o pavor do desconhecido? Ela pensou em recusar, em dizer que não estava preparada, que não era seu lugar. Mas a lembrança do rosto cansado de sua mãe, da necessidade dos remédios, da importância daquele emprego para o sustento de sua família, calou seus protestos. E havia também aquela curiosidade teimosa, aquele desejo de entender o que estava por trás dos olhos enigmáticos de Eduardo Valmor e de seus planos inescrutáveis. Eu farei o meu melhor, Sra. Gilda, conseguiu dizer, a voz trêmula, mas com uma sombra de determinação que surpreendeu até a si mesma. Ao sair da sala da governanta, Beatriz sentiu que um novo capítulo, ainda mais incerto e perigoso, estava prestes a começar. Os outros planos do milionário estavam, enfim, tomando uma forma concreta, e ela estava no centro deles, uma jovem de 18 anos, intocada, prestes a ser lançada em um mundo de luxo, segredos e intenções ocultas. A notícia de que acompanharia o Sr. Valmor a um evento social caiu sobre Beatriz como um raio em céu azul. Seu primeiro impulso foi o pânico. Ela, uma simples faxineira, circulando entre a alta sociedade. A ideia era tão absurda
quanto assustadora. Imaginou-se tropeçando em vestidos longos, derramando bebidas em damas elegantes, tornando-se o alvo de olhares curiosos e comentários maldosos. O estômago revirava só de pensar. Naquela noite, mal conseguiu pregar os olhos. A imagem do Sr. Valmor, com seu olhar enigmático, e as palavras da Sra. Gilda ecoavam em sua mente. Uma oportunidade que muitas jovens da sua idade apenas sonhariam em ter. Seria mesmo uma oportunidade? Ou seria o início de algo muito mais complicado e perigoso do que sua jovem e inexperientemente poderia conceber? No dia seguinte, tentou conversar com sua mãe. Dona Laura ouviu o relato da filha com uma expressão preocupada, seus olhos cansados refletindo a mesma apreensão que Beatriz sentia. "Minha filha, isso é muito estranho", disse, a voz baixa, enquanto acariciava os cabelos de Beatriz. "Um homem como esse, tão rico e poderoso, querer a companhia de uma moça simples como você, não me parece certo. Pode haver intenções por trás disso que não são boas." "Mas o que eu posso fazer, mãe?" sussurrou Beatriz, o desespero em sua voz. "Eu preciso tanto desse emprego. Pelos seus remédios, pelo Léo." "Eu sei, meu amor, eu sei." Dona Laura suspirou, abraçando-a com força. "Apenas prometa que terá cuidado, que não se deixará levar por promessas vazias ou pelo brilho do luxo. Lembre-se de quem você é, de seus valores. E se sentir que algo está errado, que estão te desrespeitando, você sabe que pode contar comigo, mesmo que eu não tenha muito a oferecer além do meu amor e das minhas orações." As palavras da mãe, embora reconfortantes, não dissiparam o medo de Beatriz, mas reforçaram sua determinação de se manter alerta. Dona Alzira, a quem também confidenciou seus receios, foi mais pragmática. "Menina, encare como um trabalho. Faça o que lhe pedem, com discrição e educação, mas não baixe a guarda e observe tudo. Às vezes, quem está de fora vê mais do que quem está no meio do furacão." Os dias que antecederam o evento foram um turbilhão. Sra. Gilda, com sua eficiência fria, coordenou os preparativos. Beatriz foi levada a um salão de beleza luxuoso, onde suas mãos, acostumadas ao trabalho pesado, foram cuidadas. Seus cabelos, antes presos em um coque simples, foram cortados e modelados em ondas suaves que emolduravam seu rosto delicado. E seu rosto recebeu uma maquiagem leve, mas que realçava a profundidade de seus olhos castanhos e a curva suave de seus lábios. Depois vieram as provas de roupa. Um costureiro renomado com um ar afetado e um séquito de assistentes apareceu na mansão com vários vestidos. Beatriz sentiu-se como uma boneca sendo vestida e despida, cada peça mais elegante e cara do que qualquer coisa que ela já tivesse visto, muito menos usado. Finalmente um vestido foi escolhido, ou melhor, aprovado pela Sra. Gilda, que parecia seguir instruções diretas do Sr. Valmor. Era um modelo longo, de um azul profundo como o crepúsculo, com um corte simples, mas que realçava sua silhueta esguia e a juventude de seus ombros. Sapatos de salto alto, que ela mal conseguia equilibrar, e uma pequena bolsa de noite completavam o conjunto. Ao se olhar no espelho, Beatriz quase não se reconheceu. A jovem simples, de roupas modestas e rosto lavado, dera lugar a uma figura elegante, quase etérea. Havia uma beleza ali que ela nunca soubera que possuía. Mas por baixo da seda e do brilho, seu coração ainda batia com a mesma apreensão. Aquela não era ela. Era um papel que lhe fora designado, e ela temia não saber interpretá-lo. Eduardo Valmor observava todo o processo à distância, através dos relatórios detalhados da Sra. Gilda e de breves olhares pelas câmeras. Havia uma satisfação fria em ver sua criação tomar forma. A transformação de Beatriz era notável. A beleza natural, antes escondida pela simplicidade, agora florescia sob os cuidados profissionais. Ele sentia o poder de moldar, de transformar, e isso lhe agradava. Mas por baixo da superfície de seu experimento calculado, uma emoção mais complexa começava a se agitar. Vê-la assim, tão jovem e deslumbrante, despertava nele um interesse que ia além da mera curiosidade ou do desejo de controle. Era algo mais perigoso, algo que ele tentava reprimir. Seu objetivo com o evento era multifacetado. Queria observar Beatriz em um ambiente social sofisticado, ver como ela se portaria, como reagiria à pressão e ao escrutínio.
Queria também, talvez, causar um certo impacto em seu círculo social, apresentar uma acompanhante inesperada, quebrar a monotonia de rostos e nomes previsíveis. E, no fundo, queria tê-la ao seu lado, sentir o contraste entre a pureza dela e a artificialidade do mundo que ele habitava. Na noite do evento, uma gala de caridade em um dos hotéis mais luxuosos da cidade, Eduardo surgiu na sala onde Beatriz o esperava. Ele estava impecável em seu smoking, a aura de poder e sofisticação emanando dele como um perfume caro. Seus olhos percorreram Beatriz de cima a baixo, uma avaliação lenta e minuciosa. Um brilho indecifrável passou por seu olhar. Você está aceitável, Beatriz, ele disse, a voz neutra, embora seus olhos dissessem algo mais. Lembre-se do que lhe foi ensinado. Fale pouco, sorria quando necessário, e acima de tudo não chame atenção desnecessária para si mesma. Você está aqui como minha acompanhante, nada mais. As palavras, embora diretas, foram ditas em um tom que não era exatamente frio. Havia quase um toque de proteção? Beatriz não soube decifrar. Apenas assentiu, o coração aos pulos. A chegada à gala foi como entrar em um filme. Fotógrafos, luzes, uma profusão de vestidos deslumbrantes e joias cintilantes. Beatriz agarrou-se ao braço de Eduardo, como se sua vida dependesse disso, sentindo os olhares curiosos e especulativos sobre ela. Quem era aquela jovem desconhecida, ao lado do recluso Eduardo Valmor? A pergunta parecia pairar no ar. Eduardo a conduziu pelo salão com uma naturalidade impressionante, cumprimentando pessoas aqui e ali com acenos formais ou sorrisos calculados. Ele a apresentava de forma vaga. Esta é Beatriz, uma amiga. A palavra amiga soava estranha, quase irônica, nos lábios dele. Beatriz tentava se lembrar das aulas de etiqueta, dos conselhos da senhora Gilda. Manteve um sorriso discreto no rosto. Respondia às poucas perguntas que lhe eram dirigidas com monossílabos educados e observava tudo com olhos arregalados, sentindo-se como um peixe fora d'água. A conversa ao seu redor era sobre negócios milionários, viagens a paraísos exóticos, fofocas da alta sociedade, um universo completamente alheio ao seu. Em um determinado momento, enquanto Eduardo conversava com um grupo de empresários, uma mulher elegante, com um olhar felino e um sorriso que não alcançava os olhos, aproximou-se de Beatriz. Então, você é a nova protegida do Eduardo? Perguntou a voz carregada de uma curiosidade mal disfarçada e uma ponta de desdém. Ele tem um gosto peculiar, ultimamente. Beatriz sentiu o rosto corar. Não sabia o que responder. Antes que pudesse gaguejar alguma coisa, a voz de Eduardo soou firme e fria ao seu lado. Verônica, creio que não fomos devidamente apresentados à minha acompanhante. Beatriz, esta é Verônica Sampaio. Verônica Beatriz. A mulher, Verônica, lançou um olhar surpreso para Eduardo, depois para Beatriz, o sorriso desaparecendo. Um prazer, murmurou, antes de se afastar com uma desculpa qualquer. Eduardo não comentou o incidente, mas Beatriz sentiu que ele a havia de alguma forma defendido. Aquele pequeno gesto, no entanto, apenas aumentou sua confusão. Mais tarde, durante o jantar, sentada à mesa principal ao lado de Eduardo, Beatriz observava as pessoas, as conversas, a opulência. Sentia-se como uma impostora, mas ao olhar para Eduardo, que parecia tão à vontade naquele ambiente, percebeu algo em seu olhar quando ele se virava para ela. Não era apenas observação fria. Havia uma sombra de interesse? Satisfação? Ele parecia estar gostando de tê-la ali, de ver as reações que ela causava. Quando a música começou e alguns casais foram para a pista de dança, Eduardo se virou para ela. Você dança, Beatriz. Ela negou com a cabeça, apavorada com a ideia. Não muito bem, senhor. Apenas o básico que aprendi para as festas do bairro. Ele considerou suas palavras por um momento. Então, esta será uma noite de aprendizado. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Conceda-me esta dança. Com o coração na boca, Beatriz aceitou. Ele a conduziu para a pista de dança e seus braços a envolveram com uma firmeza surpreendente. Ela estava tensa, desajeitada, mas Eduardo a guiava com uma paciência inesperada, seus passos seguros e precisos. Apenas relaxe e me siga.
Ele sussurrou perto de seu ouvido, a voz rouca causando um arrepio em sua pele. Não há nada a temer. Enquanto dançavam lentamente ao som de uma melodia suave, Beatriz se permitiu, por um instante, esquecer quem era e onde estava. Nos braços de Eduardo, sob as luzes do salão, ela se sentiu diferente. Não mais a faxineira, mas uma jovem sendo cortejada. Era uma sensação perigosa, inebriante. Seus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez não havia frieza ali, mas uma chama azul e intensa que parecia querer consumi-la. O que significava tudo aquilo? Seria aquele o começo dos outros planos dele? E que planos seriam esses? Ao final da noite, quando retornaram à mansão no silêncio do carro, Beatriz estava exausta, mas sua mente fervilhava. Eduardo a acompanhou até a porta de seus aposentos. Um quarto simples, mas confortável, na ala dos empregados. Você se saiu bem esta noite, Beatriz, ele disse, a voz baixa. Surpreendeu-me. Obrigada, senhor, ela respondeu, ainda se sentindo atordoada. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Seus olhos fixaram-se nos dela, e por um instante, Beatriz pensou que ele fosse se inclinar para beijá-la, mas ele apenas deu um leve aceno. Descanse, amanhã teremos um dia cheio, e se afastou, deixando-a sozinha com suas perguntas e com a lembrança daquele olhar que prometia muito mais do que palavras. Beatriz entrou em seu quarto, despiu o vestido de seda, removeu a maquiagem e voltou a ser a jovem simples de antes. Mas algo dentro dela havia mudado. A experiência daquela noite, a atenção de Eduardo Valmor, a sensação de pertencer, mesmo que por algumas horas, a um mundo tão diferente do seu, haviam deixado uma marca. Ela estava cada vez mais enredada na teia complexa que ele tecia ao seu redor. O medo ainda estava presente, mas agora se misturava a uma fascinação crescente, a uma curiosidade sobre o homem por trás da fachada de milionário frio e sobre os planos que ele, tão cuidadosamente, começava a revelar. E no fundo de seu coração inocente, uma pergunta perigosa começava a se formar. E se aqueles outros planos envolvessem algo que ela nunca ousara sonhar? O dia cheio que Eduardo Valmor mencionara começou de forma inesperada para Beatriz. Ela se apresentou para suas tarefas habituais de limpeza, mas Sra. Gilda a interceptou no corredor com uma nova lista de instruções. Não havia menção a espanadores ou polidores de prata. Em vez disso, a governanta a conduziu a uma ala da mansão que Beatriz nunca havia frequentado. Uma série de salas elegantemente decoradas que pareciam uma mistura de biblioteca particular, escritório e um pequeno salão de estar. O Sr. Valmor acredita que suas qualidades podem ser melhor aproveitadas, Beatriz. Sra. Gilda explicou, a voz tão neutra quanto sempre, embora Beatriz detectasse um brilho quase imperceptível de curiosidade nos olhos da mulher. A partir de hoje, você auxiliará o Sr. Valmor em algumas tarefas administrativas e de organização pessoal. Ele aprecia sua discrição e sua capacidade de aprendizado. Beatriz ficou boquiaberta. Tarefas administrativas? Mas, Sra. Gilda, eu não tenho experiência. Eu fui contratada como faxineira. O Sr. Valmor está ciente de suas qualificações atuais, a governanta respondeu impassível. Ele providenciará o treinamento necessário. Considere isso uma promoção. Seu salário será ajustado de acordo. Uma promoção? A ideia era tentadora. Um salário maior significaria mais conforto para sua mãe, talvez até a possibilidade de Léo frequentar uma escola melhor no futuro. Mas a mudança era abrupta demais, e a justificativa, vaga. Qualidades. Que qualidades ele teria visto nela, além da capacidade de manter um segredo e limpar bem um cômodo? A lembrança da noite anterior, da forma como ele a guiara na dança, do olhar intenso que trocara com ela, voltou com força. Seu novo treinamento começou imediatamente. Sra. Gilda a instruiu sobre como organizar a agenda do Sr. Valmor, como filtrar suas correspondências, como atender a telefonemas com a devida formalidade. Eram tarefas que exigiam inteligência e um nível de sofisticação que Beatriz sentia não possuir. Ela se esforçava, anotava tudo em um caderninho, e à noite, em seu quarto, relia as anotações até que as palavras perdessem o sentido, o cansaço e a ansiedade disputando espaço em sua mente.
Eduardo, inicialmente, manteve uma certa distância, observando seu progresso através dos relatórios da senhora Gilda ou de breves interações. Ele a corrigia com uma paciência surpreendente quando ela cometia algum erro, sua voz grave e calma explicando os procedimentos corretos. Mas, por trás da fachada de patrão exigente, Beatriz sentia novamente aquela avaliação constante, aquele interesse que ia além do profissional. Certa tarde ele a chamou a seu escritório particular. O cômodo era ainda mais imponente do que o outro, onde ela levara o chá. Uma enorme janela de vidro ia do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Eduardo estava de pé, observando a paisagem, as mãos nos bolsos do paletó impecavelmente cortado. "Beatriz", ele disse, sem se virar. "Aproxime-se." Ela obedeceu, o coração batendo forte. Parou a uma distância respeitosa. Ele se virou lentamente, e seus olhos azuis a fixaram. "Você tem se saído bem, aprende rápido." "Obrigada, senhor. Eu tenho uma proposta para você, Beatriz." Ele continuou, o tom agora mais sério, quase solene. "Uma proposta que vai além de suas atuais funções e que, devo admitir, é pouco convencional." Beatriz prendeu a respiração. Ali estava, o momento que ela tanto temia e, paradoxalmente, esperava. "Como você sabe, eu sou um homem de negócios, com muitas responsabilidades e uma vida social que, embora eu a deteste, é necessária." Ele começou, caminhando lentamente em sua direção. "Preciso de alguém ao meu lado em certos eventos, alguém que possa projetar uma imagem de estabilidade. Alguém discreto, inteligente e, acima de tudo, leal." Ele parou a poucos passos dela. "Alguém como você, Beatriz." "Eu não entendo, senhor," ela conseguiu dizer, a voz trêmula. "É simples. Eu quero que você seja minha acompanhante oficial. Não apenas em galas esporádicas, mas em jantares de negócios, viagens curtas, eventos onde minha presença acompanhada é esperada ou estrategicamente vantajosa." Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. "Em troca, ofereço a você uma compensação financeira generosa, muito além do que você ganharia em qualquer outro emprego. Ofereço acesso a um mundo de oportunidades, educação, refinamento. Cuidarei para que sua família não tenha mais nenhuma dificuldade." As palavras dele pairavam no ar, carregadas de um peso imenso. Acompanhante oficial. A frase soava fria, calculista, e a oferta era quase irrecusável para alguém na situação dela. A imagem de sua mãe sorrindo, sem as dores da doença, de Léo com livros novos e roupas boas, passou por sua mente. "Mas a que custo? Isso seria como um contrato, senhor?" ela perguntou, tentando manter a compostura. "Precisamente." Eduardo assentiu. "Um acordo claro, com termos bem definidos. Haveria regras, é claro. Discrição absoluta é primordial. Lealdade inquestionável. E sua companhia, quando solicitada." Ele se aproximou um pouco mais, e Beatriz pôde sentir o perfume sutil e amadeirado que emanava dele. "Não haverá nada que você não queira, Beatriz. Pelo menos, nada que não esteja disposta a considerar, dadas as circunstâncias." A última frase foi dita em um tom mais baixo, quase um sussurro, e um arrepio percorreu a espinha dela. O que ele queria dizer com aquilo? Seria apenas companhia platônica? Ou haveria mais? A palavra intocada, que ele certamente lera em sua ficha, ecoou em sua mente. Estaria ele testando seus limites, sua moral? Eu preciso pensar, senhor," ela disse, a voz embargada. "Isso é muito para absorver." "Eu compreendo," Eduardo respondeu, afastando-se um pouco, o que a aliviou. "Você tem 24 horas para me dar uma resposta. Pense com cuidado, Beatriz. Pense em sua mãe, em seu irmão. Pense no futuro que posso lhe oferecer. Um futuro muito diferente daquele que a espera limpando o pó e servindo chás." Ele se virou e voltou para sua mesa, encerrando a conversa. Beatriz saiu do escritório sentindo as pernas bambas. O ar lá fora pareceu mais rarefeito. O silêncio da mansão, opressor. Aquela noite foi a mais longa de sua vida. Ela não conseguiu comer, não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, o dilema consumindo seus pensamentos. De um lado, a promessa de segurança financeira para sua família, o fim das preocupações com as contas, com os remédios, com o futuro incerto de Léo.
A possibilidade de um mundo novo, de aprendizado, de refinamento, como ele dissera. Do outro, o medo do desconhecido, a sensação de estar se vendendo, de estar abrindo mão de sua autonomia, de sua inocência, por um acordo cujas entrelinhas pareciam perigosamente turvas. Lembrou-se das palavras de sua mãe: mantenha seu coração guardado. Mas como guardar o coração quando o destino lhe apresentava uma escolha tão drástica, tão transformadora? No dia seguinte, com olheiras profundas e o coração pesado, Beatriz procurou Eduardo. Encontrou-o no jardim de inverno, lendo um jornal, uma xícara de café ao lado. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, a expressão neutra, aguardando. Senhor Valmor, ela começou, a voz ainda hesitante, mas com uma firmeza que custara todas as suas forças para reunir. Eu pensei sobre sua proposta. Respirou fundo. Eu aceito. Um brilho triunfante rapidamente contido passou pelos olhos de Eduardo. Uma decisão sábia, Beatriz. Ele se levantou. Senhora Gilda irá detalhar os termos do nosso acordo e providenciará tudo o que for necessário para sua nova função. E assim, Beatriz mergulhou ainda mais fundo no mundo de Eduardo Valmor. Sua vida mudou drasticamente. As tarefas de limpeza foram esquecidas. Seus dias passaram a ser preenchidos com aulas de idiomas, de história da arte, de conversação. Senhora Gilda, com sua eficiência implacável, tornou-se sua tutora, ensinando-a a se vestir, a se maquiar, a se portar com a elegância discreta que Eduardo exigia. Ela o acompanhava a jantares de negócios, a eventos culturais, a recepções formais. Era apresentada como Beatriz, minha assistente pessoal e acompanhante. A sociedade comentava, especulava. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com inveja, outros ainda com um desprezo velado. Beatriz aprendia a ignorar, a manter o sorriso polido, a desempenhar o papel que lhe fora designado. Eduardo era um patrão exigente, mas também de formas surpreendentes atencioso. Notava quando ela estava cansada, providenciava para que tivesse momentos de descanso. Presenteava-a com livros que ele achava que ela gostaria, ou com pequenos mimos que, embora caros, pareciam escolhidos com um cuidado pessoal. E entre eles, uma dinâmica complexa começava a se desenvolver. Havia a formalidade do acordo, a clara relação de poder. Mas havia também momentos de uma cumplicidade inesperada. Conversas que se estendiam pela noite, sobre livros, sobre música, sobre os sonhos simples que Beatriz ainda guardava em seu coração. Eduardo parecia genuinamente interessado em ouvi-la, em conhecer seus pensamentos, suas opiniões. Beatriz, por sua vez, começava a ver para além da fachada do milionário frio e calculista. Via um homem solitário, com um humor seco e uma inteligência afiada. Via lampejos de uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer, e para seu pavor e crescente confusão, sentia uma atração por ele, uma atração que ia além da gratidão pela segurança que ele proporcionava à sua família. Certa noite, após um jantar particularmente tenso com alguns investidores estrangeiros, onde Beatriz, com sua intuição aguçada, percebera uma falsidade nas palavras de um deles e alertara Eduardo discretamente, ele a levou para a biblioteca. Serviu-lhe uma pequena taça de licor, algo que ela raramente bebia. Você foi perspicaz esta noite, Beatriz, ele disse, observando-a por cima da borda de seu copo de uísque. Aquele homem, De Luca, estava tentando me passar para trás. Seu alerta foi providencial. Eu apenas senti que algo não estava certo, senhor. Chame-me de Eduardo, Beatriz, pelo menos quando estivermos a sós. Ele sorriu, um sorriso genuíno que suavizou seus traços. Nosso acordo não precisa ser tão formal o tempo todo. O coração dela acelerou. Eduardo, ela repetiu, o nome soando estranhamente íntimo em seus lábios. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. O cheiro de uísque e do perfume dele a envolveu. Você tem se tornado indispensável, Beatriz. Mais do que eu jamais imaginei. Seus olhos desceram para os lábios dela, e por um instante o mundo pareceu parar. O que aconteceria a seguir? Aquele acordo, antes tão claro em seus termos frios, começava a se turvar, as linhas entre o profissional e o pessoal se tornando perigosamente indistintas. E
E Beatriz sabia, com uma certeza assustadora, que estava se apaixonando pelo homem que a comprara, pelo milionário que tinha outros planos para ela, planos que agora pareciam envolver muito mais do que simples companhia. Aquele momento na biblioteca, a proximidade com Eduardo, o brilho em seus olhos e as palavras que pairavam no ar, deixaram Beatriz em um estado de suspensão emocional. O chame-me de Eduardo fora mais do que uma simples mudança de formalidade. Fora um convite, uma fresta aberta para um território desconhecido e perigosamente atraente. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles se alterou sutilmente. As aulas de etiqueta e idiomas continuavam. Os eventos sociais ainda faziam parte de sua rotina, mas havia uma nova corrente subterrânea em suas interações, uma consciência mútua da atração que crescia, desafiando os termos frios do acordo que os unia. Eduardo, por sua vez, encontrava-se cada vez mais enredado em seus próprios sentimentos. O experimento inicial, a ideia de moldar aquela jovem pura e ingênua, havia se transformado em algo que ele não previra, um fascínio genuíno, uma ternura que desarmava seu cinismo e uma necessidade crescente de tê-la por perto, não como uma posse ou uma assistente, mas como uma confidente, uma luz em sua vida solitária. A inocência dela, que ele tanto quisera dissecar, agora era algo que ele desejava proteger, e a inteligência e a força silenciosa que ela demonstrava o cativavam profundamente. Seus outros planos originais, quaisquer que fossem suas frias motivações iniciais, estavam se desfazendo, substituídos por um desejo simples e avassalador, o desejo por Beatriz. Beatriz lutava contra seus próprios sentimentos. Amava a segurança que proporcionava a sua mãe e a Léo. Apreciava as oportunidades de aprendizado que Eduardo lhe oferecia, mas o medo de estar se apaixonando por um homem cujo mundo e cujas regras ela mal compreendia a assombrava. Seria ela apenas mais uma peça no jogo de um milionário entediado? Ou haveria algo real, algo duradouro, por trás daqueles olhos azuis que ora pareciam gélidos, ora ardiam com uma intensidade desconcertante? A crise que forçaria uma definição veio de forma inesperada. Durante um leilão de arte beneficente, um evento particularmente importante para a imagem pública de Eduardo, um antigo rival de negócios, Inácio Torres, um homem conhecido por sua falta de escrúpulos e por uma antiga animosidade com a família Valmor, aproximou-se de Beatriz quando ela estava momentaneamente sozinha. Ora, se não é a nova musa do Valmor, disse Inácio, a voz untuosa e o olhar avaliador percorrendo Beatriz de forma desrespeitosa. Diga-me, querida, quanto ele está pagando por essa sua lealdade? Ou será que o velho Eduardo finalmente desenvolveu algum sentimento genuíno? Difícil de acreditar. As palavras cruéis atingiram Beatriz como um tapa. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, mas antes que pudesse responder, a mão firme de Eduardo pousou em seu ombro. Ele surgira ao seu lado, o rosto uma máscara de fria fúria. Torres! A voz de Eduardo era baixa, mas carregada de uma ameaça gélida. Creio que você confundiu esta jovem com alguém que se importaria com sua opinião insignificante. Beatriz é minha convidada e merece respeito. Aconselho-o a se retirar antes que eu perca a paciência que, como você bem sabe, é bastante limitada. Inácio Torres, embora surpreso pela veemência de Eduardo, tentou manter a pose. Apenas uma conversa amigável, Valmor. Não precisa se exaltar. Mas recuou, intimidado pela aura perigosa que emanava de Eduardo. Quando Torres se afastou, Eduardo virou-se para Beatriz, a preocupação genuína em seus olhos, substituindo a fúria. Você está bem? Beatriz apenas assentiu, ainda abalada. Mas o que a tocou profundamente não foi o insulto de Torres, e sim a forma como Eduardo a defendera. Não como um patrão defendendo uma propriedade, mas como um homem defendendo alguém que lhe era caro. Naquela mesma noite de volta à mansão, a tensão entre eles era palpável. Eduardo a conduziu até a biblioteca, o mesmo local daquele quase beijo. Serviu-lhes uma dose de conhaque, embora as mãos dele tremessem levemente. Beatriz, ele começou, a voz rouca. O que aconteceu hoje? As palavras de Torres. Elas me fizeram perceber muitas coisas. Ele parou diante dela, o olhar intenso e vulnerável como ela nunca vira. Este nosso acordo.
Ele não é mais suficiente. Não para mim. O coração de Beatriz disparou. O que quer dizer, Eduardo? Quero dizer, ele respirou fundo, que meus outros planos eram inicialmente egoístas, talvez até cruéis. Eu queria, não sei ao certo, testar você, moldá-la, talvez preencher um vazio. Mas você, Beatriz, com sua pureza, sua força, sua inteligência, você transformou tudo. Você me transformou. Ele deu um passo à frente, segurando as mãos dela com delicadeza. Eu não quero mais uma acompanhante contratada. Eu não quero um acordo. Eu quero você, Beatriz. Quero seu amor, sua companhia. Sua vida entrelaçada à minha de verdade, sem contratos, sem regras impostas, apenas nós. As lágrimas vieram aos olhos de Beatriz. Mas, Eduardo, e tudo o que aconteceu? A forma como tudo começou? Eu sei, ele disse, a dor do arrependimento em sua voz. Fui um tolo, um cínico. Usei meu poder e meu dinheiro de forma errada. Mas eu aprendi. Você me ensinou o que é sentir de verdade, o que é se importar de verdade. Se você puder me perdoar, se puder acreditar que o homem que está diante de você agora é sincero, ele levou as mãos dela ao seu peito. Este coração, Beatriz, que eu pensei estar morto, bate por você. Beatriz olhou nos olhos dele e viu ali não o milionário calculista, mas um homem despido de suas defesas, oferecendo-lhe sua alma. Viu a sinceridade, o amor, o arrependimento, e em seu próprio coração, o amor que ela tentara reprimir floresceu, forte e inegável. O medo ainda existia, uma sombra do passado, mas a esperança e o sentimento que a unia a ele eram muito mais poderosos. Eu também te amo, Eduardo, ela sussurrou, as palavras saindo com um misto de alívio e alegria. Apesar de tudo, eu me apaixonei por você. Um sorriso radiante iluminou o rosto de Eduardo, um sorriso que dissipou todas as sombras. Ele a puxou para um abraço apertado, afundando o rosto nos cabelos dela. Você não sabe o quanto esperei para ouvir isso. E então ele a beijou. Um beijo que selava o fim do acordo e o começo de algo infinitamente mais precioso. Um beijo de perdão, de entrega, de promessas de um futuro compartilhado. Não havia mais patrão e empregada, milionário e jovem ingênua. Havia apenas Beatriz e Eduardo, duas almas que, apesar dos caminhos tortuosos, haviam encontrado o amor verdadeiro. Nos meses que se seguiram, a vida deles se transformou. Eduardo formalizou sua relação com Beatriz, não com um contrato, mas com um pedido de casamento, feito de forma simples e romântica, durante um piquenique no jardim da mansão, sob o olhar cúmplice de uma senhora Gilda, surpreendentemente sorridente. A notícia causou alvoroço na alta sociedade, mas Eduardo não se importou. Ele estava feliz, e a felicidade de Beatriz era sua prioridade. Cuidou para que Dona Laura tivesse o melhor tratamento médico, e ela se recuperou gradualmente, voltando a sorrir e a costurar seus pequenos bordados. Léo ganhou um padrinho generoso e presente, que o incentivava nos estudos e o levava para passeios que o menino jamais sonhara. Beatriz floresceu. Com o apoio e o amor de Eduardo, ela continuou seus estudos, descobrindo talentos e paixões que desconhecia. Tornou-se uma mulher confiante, elegante, mas nunca perdeu a doçura e a pureza de coração que tanto encantaram Eduardo. Ela não era mais a jovem intocada e assustada, mas uma mulher que conhecia seu valor e que amava profundamente. O casamento foi uma celebração íntima, na pequena igreja do bairro de Beatriz, cercados pela família e pelos verdadeiros amigos. Dona Laura, radiante, entregou a filha no altar a um Eduardo visivelmente emocionado. Senhora, Gilda, em um raro momento de descontração, até derramou uma lágrima discreta. Eduardo Valmor, o milionário que um dia tivera outros planos, descobrira que o maior e mais valioso de todos os planos era simplesmente amar e ser amado por Beatriz. E ela, a jovem que fora contratada para limpar uma casa, encontrara não apenas um emprego, mas um lar, uma família e um amor que desafiara todas as expectativas e mudara suas vidas para sempre. Juntos provaram que, mesmo nos cenários mais improváveis, o coração tem seus próprios desígnios, e o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um jeito de florescer,
E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.